o governador Cláudio Castro e pessoas do seu governo têm uma relação, no mínimo, estranha com figuras ligadas ao crime organizado no Rio de Janeiro. Aqueles que não são diretamente ligados, são indiretamente ligados de alguma maneira. E o que é que acabou acontecendo? A gente já sabe que o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, é muito próximo do ex-secretário indicado ali pelo Cláudio Castro, o senhor Alan Tunovski, que foi preso na época acusado ali de ter, no mínimo, relações estranhas e muito próximas com figuras ligadas à milícia no Rio de Janeiro. A gente descobriu também que o Alan Tunovski, era alguém que enxergava no Felipe Cury alguém de sua confiança. Felipe Cury é esse careca justiceiro do governo do Cláudio Castro, que diz que se morreu na favela é bandido. E como é que eu cheguei a essa conclusão, Carlito? Cheguei a essa conclusão, como é que você chegou, né, Carlito, a essa conclusão? Cheguei a essa conclusão porque ele disse que todo mundo que morreu lá no Rio de Janeiro, com exceção dos 4 policiais da Operação Contenção, eram bandidos. Quem disse isso não foi eu, foi o próprio secretário e o Cláudio Castro. E aí, depois a gente foi desenrolando, a gente já mostrou aqui que pessoas ligadas ao governo Cláudio Castro eram próximas do TH Joias, traficante que ajudava a lavar o dinheiro do crime organizado no Rio de Janeiro, pelo menos desde 2017, que foi quando a polícia prendeu ele pela primeira vez, acusando ele de lavar dinheiro para o Comando Vermelho. Depois a gente descobriu também que o Alessandro Pitombeira Carracena, que tinha sido secretário de Esporte e Lazer do Cláudio Castro, que tinha passagem pela Casa Civil, que tinha passagem pela Subsecretaria da Defesa do Consumidor, informava o TH Joias, que informava o traficante índio do lixão quando é que aconteceriam operações da polícia nas comunidades. E segundo o próprio TH Joias, o senhor Alessandro Pitombeira Carracena teria ajudado ali a desmontar um batalhão da Choque que tinha na comunidade da Gardenia Azul, no Rio de Janeiro, para substituir esse batalhão por um batalhão de polícia normal, a pedido do traficante índio do lixão. Isso aconteceu, o pedido foi feito no final de janeiro de 2024. Em junho, o batalhão da Choque foi substituído por um batalhão de polícia normal, como queria o traficante índio do lixão. E aí, meu amigo e minha amiga, o que acabou acontecendo? Veio à tona ontem informação, através lá da Folha de São Paulo, que um assessor do governo do Cláudio Castro, chamado Victor Travancas, que era o assessor da Casa Civil, né, que o Cláudio Castro não exonerou ele. Pelo menos até o momento que a gente está gravando esse material, Cláudio Castro não aceitou o pedido de exoneração dele. E ele pediu para poder deixar o cargo de assessor, porque ele disse que não aceitava trabalhar com o secretário que ele chama de criminoso. Tá aqui, ó. Assessor do governo Castro pede exoneração e acusa secretário de ser criminoso. Victor Travancas, da Casa Civil, cita profunda inconformidade com André Moura. Segundo ele, pedido de exoneração foi negado pelo governo e ele segue no cargo. Carlito, quem é André Moura? Muitos de vocês não devem saber quem é o André Moura, mas André Moura é esta figura aí, ó. Ele ajudou no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, tá? Ele era o homem de confiança do Michel Temer. Aqui em Sergipe, a gente costumava dizer que ele era o dono da chave do cofre do governo Temer. E por que a gente dizia isso aqui lá em 2018 e 2019? Porque tudo, 17 e 18, perdão. Porque que tudo que precisaria ser feito aqui em Sergipe, que envolvesse recursos do governo federal, o André Moura dava um jeito de liberar. Ano passado, aqui em Aracaju, a filha dele foi candidata a prefeita. Várias pessoas foram presas em um único dia, cerca de 50 pessoas foram presas, acusadas ali de estar participando de um esquema de compra e venda de votos da filha dele, né? A filha dele foi candidata a prefeita aqui em Aracaju, ela é deputada federal, Iandra Moura, e 50 pessoas foram presas aqui em Aracaju, na eleição do ano passado, acusadas de estarem comprando e vendendo votos ali para o candidato ou para a candidata filha do André Moura. Em 2022, ele foi candidato ao cargo de deputado federal, na verdade se lançou pré-candidato, porém como estava ali inelegível por uma condenação de 2021 do Supremo Tribunal Federal, ele tinha sido condenado em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal, tinha pego ali uma pena de 8 anos de prisão por diversos crimes, entre estes crimes o crime de peculato, tá? Que é basicamente o crime de roubar dinheiro público, ou se apropriar de dinheiro público ou de algo que tem posse em razão do cargo que ocupa. A pena para o crime de peculato é de 2 a 12 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República pediu ali a condenação do André Moura, denunciou ele pedindo a sua condenação, mas estranhamente, muito estranhamente, poucos meses antes do Augusto Aras deixar a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras ofereceu um acordo de não persecução penal
para o senhor André Moura. Tá aqui, ó. PGR propõe acordo que livra da prisão ex-líder do governo Temer. Por que eu tô trazendo todas essas explicações para vocês aqui? Porque uma das críticas que o Victor Travancas faz é sobre esse acordo de não persecução penal do André Moura. Ele cita que o André Moura é corrupto, né? Tanto que o crime imputado, ou pelo menos um dos crimes que teria sido imputado ao André Moura, é o crime de peculato, crime previsto no artigo 312 do Código Penal, que fala o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem, móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. E aí, como o crime que o André Moura teria cometido é um crime que não envolve violência e nem envolve grave ameaça, e é um crime que tem pena mínima inferior a 4 anos, a Procuradoria-Geral da República pode oferecer o acordo de não persecução penal. Isso está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. Porém, e é importante eu explicar todo este contexto para vocês aqui, para que o acordo de não persecução penal seja formalizado entre o Ministério Público e o criminoso precisa confessar o crime. Ou seja, o André Moura deve ter confessado o crime para a Procuradoria-Geral da República e deve ter ressarcido os cofres públicos. Se imagina que o prejuízo que ele deu à administração pública aqui em Sergipe foi de aproximadamente R$ 1.400.000. Geralmente, quando se faz o acordo de não persecução penal, você tem ali um pagamento de aproximadamente 3 vezes o valor do prejuízo que você gerou. Então, se ele gerou um prejuízo de em torno de R$ 1.400.000 aos cofres públicos aqui em Sergipe, no acordo ele deve ter devolvido cerca de R$ 4 milhões. É o que eu acredito que deva ter acontecido. O acordo não está público, eu já estou, inclusive, correndo atrás para acessar o acordo de não persecução penal. Mas ele se não encontra facilmente em qualquer lugar. E olha o que diz o artigo 28A aqui para provar que o indivíduo precisa confessar o crime. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formalmente e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Ali tem as condicionantes nos incisos abaixo. Por que eu estou lendo isso, Carlito? Porque no comunicado feito aqui pelo senhor Victor Travancas, no pedido que ele fez de exoneração, ele cita justamente esse acordo de não persecução penal para dizer que não é porque o STF aceitou o acordo de não persecução penal, ou melhor, porque o STF aceitou, o acordo de não persecução penal, que o André Moura não cometeu os crimes. Ao contrário, o crime acontece, o indivíduo confessa o crime, o acordo é feito. O acordo de não persecução penal, basicamente, é para que o processo não continue, tá? No caso do 8 de janeiro, foi oferecido acordo de não persecução penal para mais de 600 pessoas, né? Aquelas que aceitaram tinham de seguir algumas coisas que eram estabelecidas no acordo, entre elas, por exemplo, aquelas que tinham condição financeira, pagar R$ 5.000 pelos danos gerados ao Estado e ao bem público e fazer um curso sobre democracia. Aquelas que não tinham condição de pagar financeiramente, basicamente aceitavam fazer o curso de democracia, tá certo? E o processo estacionava. No caso do André Moura, o crime foi cometido. Ele confessou, porque se o acordo foi formalizado, ele confessou. E aqui é que está para mim a carta bomba de tudo isso, envolvendo aqui o André Moura. Porque olha o que diz o Victor Travancas. Ó. Ao excelentíssimo senhor Cláudio Castro, digníssimo governador do estado do Rio de Janeiro. Assunto, pedido de exoneração. Excelentíssimo senhor governador, com o mais elevado respeito e apreço pelo serviço público fluminense, venho por este instrumento submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o meu pedido de exoneração do cargo de assessor DG da Secretaria de Estado da Casa Civil, função em que tive a honra de servir ao governo do Estado, especialmente na condição das relações internacionais e protocolares desta Casa. A decisão que ora apresento não nasce do desalento, mas de profunda inconformidade com a continuidade do secretário do governo, André Moura, na pasta, no que pese o STF ter extinto a punibilidade deste criminoso,
o mesmo não significa que não existiram os fatos ocorridos e a corrupção por ele praticada. Lembremos, para o acordo de não persecução penal ter sido formalizado, está bem claro aqui no acordo que o indivíduo confessa, tá aqui, ó, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público pode propor o acordo de não persecução penal. Ou seja, se ele não confessasse, o Ministério Público não poderia oferecer o acordo. E aqui o Victor Travancas está certo, o acordo foi oferecido porque ele confessou o crime. Ponto final. Assunto pacificado. E aí ele segue aqui, ó. No que pese o STF ter extinta a punibilidade deste criminoso, o mesmo não significa que não existiram os fatos ocorridos e a corrupção por ele praticada. Um governo que pretende combater o crime organizado não pode ter entre seus membros um secretário que mantém íntimas relações, conforme postagens públicas no Instagram, com o traficante TH Joias. Quem está dizendo isso não sou eu, tá? Quem está dizendo isso é o assessor do governo do Cláudio Castro, que é colega de governo do André Moura, que está chamando ele de criminoso. Não sou eu que estou falando isso. Cadê? Por todos esses motivos e movido pelo dever de coerência com os princípios que regem minha atuação pública, julgo não poder permanecer no cargo, pois o silêncio diante de tais fatos equivaleria ao consentimento. Rogo, pois, a Vossa Excelência se digne de acolher este pedido de exoneração, reiterando minha gratidão pela confiança que em mim foi depositada, e renovando votos de apreço e lealdade ao governo e à pessoa da Vossa Excelência, atenciosa e respeitosamente, Victor Travancas. Gente, o André Moura já tinha sido, inclusive, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Só para que vocês entendam. Ele já tinha sido condenado pelo Supremo Tribunal Federal, no caso envolvendo esses esquemas. E aí, quando ele estava na etapa de recursos, a PGR desistiu de continuar com a denúncia e ofereceu o acordo de não persecução penal, que foi aceito pelo STF e extinguiu a pena, mas não quer dizer que ele não cometeu o crime, tá? Se extingue o cumprimento da pena e não torna ele inocente da conduta que ele cometeu. Ele é tão influente que, pra vocês terem noção, aqui em Sergipe, ele tem os tentáculos ali em vários grupos, tanto grupos ligados à esquerda, à centro-direita, grupos que são mesclados em algumas regiões aqui de Sergipe, pessoas que se dizem progressistas aqui em Sergipe, estão do lado do André Moura para tudo que está acontecendo nessa situação, né, da política aqui em Sergipe, de certo modo no Brasil. Lá no Rio de Janeiro, o nome dele está sendo cogitado para ser indicado para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E ele é cria do pastor Everaldo, do PSC, porque ele era do PSC, está no União Brasil agora, tá? Ele era do PSC. E olha que duas coisas interessantes também que envolvem o senhor André Moura. Ele era homem de confiança do Cláudio Castro, ou melhor, do Wilson Witzel. O Wilson Witzel foi vítima de um golpe do Cláudio Castro e o André Moura continuou como homem de confiança do Cláudio Castro, sendo que ele já tinha ajudado o impeachment contra a Dilma. E uma das alegações, inclusive, que o Victor Travancas traz aqui é dessa proximidade entre o André Moura e o TH Joias. Isso aqui é postagens no Instagram do TH Joias, tá aqui, ó. Meu amigo e secretário de governo André Moura, obrigado por sua presteza e máxima solitude em prontamente atender a todas as nossas demandas. Nosso estado e nossa população avançam sob sua regência. Vossa Excelência é o reflexo de uma gestão que luta incessantemente por resultados concretos, pautados na ética e na eficiência. Aqui é um vídeo que aparece os dois também, ó. Tá aqui, ó, e agradece de novo, ó. Em reunião com meu amigo e grande gestor. Deixa eu só voltar aqui o vídeo para vocês ouvirem aqui de novo. Tá ali, ó. Em reunião com o meu amigo e grande gestor André Moura, conseguimos alinhar os últimos detalhes para essa inauguração que acontecerá em breve, contando com a presença honrosa do nosso governador Cláudio Castro e do nosso líder e presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que são responsáveis diretos por essa conquista para a nossa população. Detalhe, tá? O TH Joias não é alguém que não se sabia das relações com o crime. Ele é investigado, ele foi preso em 2017 por envolvimento com crime organizado, lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho, tá? E quando
ele tomou posse para o cargo de deputado estadual, isso aconteceu porque o Cláudio Castro indicou o Rafael Pisciani para o cargo de secretário do Lazer e Esporte, se não me engano, do Rio de Janeiro, com isso abrindo vaga para que o TH Joias fosse empossado como deputado estadual. Na época, no Rio de Janeiro, alguns deputados questionaram sobre a possibilidade do TH Joias ser empossado como deputado estadual por conta das relações que já eram notoriamente conhecidas dele com o crime organizado. O que acabou acontecendo? O Rodrigo Bacelar, homem de confiança do Cláudio Castro, decidiu articular para que o TH fosse empossado. E hoje a gente já sabe que secretários ligados ao governo do Cláudio Castro eram próximos do TH. E no caso do Pitombeira Carracena, do Alessandro Pitombeira Carracena, ele atuava diretamente junto com o TH Joias, passando ali detalhes sobre as operações da polícia nas comunidades do Rio de Janeiro, ajudando o Comando Vermelho. Segundo a própria Polícia Federal, o senhor Alessandro Pitombeira Carracena seria membro do Comando Vermelho. E ele, além de ter sido secretário do governo do Cláudio Castro, teve uma passagem pela Subsecretaria da Defesa do Consumidor no Rio e também passou pela pasta da Casa Civil, pasta que já foi ocupada também pelo André Moura. Então, a revolta do Victor Travancas é justa. Como é que o Cláudio Castro disse que combateu o crime, que está contra o crime, mas que tem gente dentro do seu governo que, no mínimo, tem relações estranhas e próximas demais com figuras ligadas ao Comando Vermelho? Aqui em Sergipe, isso caiu como uma bomba envolvendo o André Moura, tá? Ele é apontado como um dos nomes ali para ser candidato ao Senado do grupo ligado ao governador de Sergipe, o governador Fábio Mitidieri, mas isso pode minar a sua candidatura, porque o presidente Lula está costurando um acordo com o governador, e aí o governador iria apoiar o senador Rogério Carvalho na reeleição, e o grupo do senador já declarou apoio ao senador Alessandro Vieira para também reeleger o Alessandro Vieira na eleição de 2026. Então a tendência é que o André Moura seja chutado desse agrupamento, pelo menos do cargo de senador, passe a disputar o cargo de deputado federal ou tente barganhar a cadeira do TCE no Rio de Janeiro. Porque tá tudo desandando para ele aqui em Sergipe. Inclusive o Alessandro Vieira, que em tese estaria no mesmo agrupamento, né, já que o senador está sendo apoiado pelo governador de Sergipe, disse que não sobe no mesmo palanque que ele, que não pede votos para ele, e inclusive chegou a insinuar que ele é malandro, é uma entrevista que ele deu recentemente aqui. Queria que você comentasse, porque isso é uma pauta importante, porque é mais um indivíduo ligado ao governo do Cláudio Castro que seria supostamente envolvido com crime, né? Ou que teria relação próxima com criminosos.